Fala pessoal, beleza? Sou o professor Kilian, PGF Concursos, professor de Atualidades e Conhecimentos Gerais. Esse vídeo é direcionado para o pessoal que fez a prova aí da Prefeitura de Porto Alegre, certo? Então, vou fazer essa análise da prova, das 5 questões de atualidades que teve aí essa prova. Prefeitura Municipal de Porto Alegre, professor de Educação Infantil, certo? Foram 5 questões e como, enfim, eu sempre compartilho em aula questões da Fundatec e nas provas, enfim, das bancas no geral. Geralmente 5 questões, vem uma difícil, vem 2 relativamente fáceis e 2 nível médio assim, de dificuldade. E não foi diferente, a gente teve uma questão fora da curva que eu achei muito específica para a área de conhecimentos gerais, certo? E a gente vai analisar uma por uma agora. Tá? Então, a questão número 11, tá? Sobre o voto obrigatório no sistema eleitoral brasileiro, assinale as assertativas a seguir. Item 1. E esse é um perfil da Fundatec, né? Criar questões com itens. Esse aqui é um dos modelos bastante adotado pela banca. Tá? Vamos à leitura do item 1, então. Os votos brancos são transferidos para o candidato mais votado, enquanto os votos nulos são descartados. Pessoal, sobre essa afirmativa, tá? É uma afirmativa incorreta, é uma afirmativa falsa. Isso rolou muito nas eleições de 2014, depois, agora, recentemente, aqui nas eleições do ano passado também, certo? Sobre, na verdade, uma fake news. Na verdade, os votos brancos e nulos, eles não computam para nenhum candidato. Tá? Então, eles são anulados de forma. Como o candidato ali, como o eleitor vai votar em branco, tem um botão ali de branco, de votar em branco mesmo, e para anular o voto, é só digitar um número ali que não corresponda a nenhum candidato. Tá? E as duas formas, as duas modalidades, o eleitor estará aí anulando o voto e nenhum desses votos irá computar ali, serão transferidos para o candidato mais votado. Portanto, o item 1 está errado, tá? Errado. Muita gente errou essa questão por conta de uma fake news que estava sendo divulgada bastante no ano aí de 2020 e 2018 também. Tá? Item 2. Se mais de 50% dos eleitores anularem seu voto, a eleição é anulada e deve ser refeita com outros candidatos. Pessoal, mais uma fake news aí, que, enfim, acaba confundindo o candidato de concurso público, né? Porque muito se falou nessa possibilidade, mas essa possibilidade não é verdadeira. Isso não ocorre, mesmo que mais de 50% dos eleitores anulassem o seu voto, as eleições não são anuladas. Se mantém ali o voto dentro daqueles que receberam mais votos. Tá? Portanto, item 1 e 2 incorretos. Pessoal, o que a questão está solicitando? Quais estão incorretas, tá? Então, a gente analisando aqui, ó, item 1 e 2 incorreto, apenas 1 e 3, ou seja, a B a gente descarta, porque a gente sabe que o item 2 está incorreto, o item C, a gente sabe que a 1 e 2 está incorreto, portanto, a gente descarta, e a D a gente descarta também. Então, a gente fica entre a alternativa E e a alternativa A. Ou seja, na alternativa E, todos os itens estão incorretos. Tá? Vamos analisar o item 3 e 4 agora. Tá? As eleições proporcionais para vereador e deputado é possível votar na legenda, digitando apenas os 2 números que identificam o partido sem especificar o candidato. Verdadeiro, é possível votar apenas na legenda, tá? Nos votos proporcionais para vereador e deputado. Tá? Então, essa questão está correta, e só por esse fato a gente já tem ali, a gente sabe que não é a alternativa E, por termos eliminado todas as outras alternativas, só nos resta a alternativa A, certo? Que foi o gabarito da prova, tá? Alternativa A, o gabarito da questão 11. Vamos à leitura da questão 4, que também gerou uma certa polêmica, tá? Os votos brancos e nulos refletem na forma do quociente eleitoral e o quociente partidário. Então, também termos bastante específico que não faz parte do dia a dia da população no geral, mas por eliminação a gente já tem o gabarito da alternativa A, certo? Questão 12, então.
O Lago Guaíba, e essa questão, pessoal, é uma questão que eu sempre trouxe e sempre trago em aula, porque é uma questão específica referente ali à prefeitura, ao município que se estende. Por exemplo, se a prefeitura, se é um cargo de um concurso de um município X, geralmente serão cobrados conhecimentos daquele município. E essa questão é um conhecimento relacionado ao município de Porto Alegre, tá? Se refere então ao Lago Guaíba. Lago Guaíba, localizado na região metropolitana de Porto Alegre, é o principal manancial de abastecimento hídrico da cidade, tendo uma grande importância econômica, histórico-cultural e ambiental para a capital gaúcha. Com uma área média de 496 km² e uma vazão de entrada na média histórica de 780 metros cúbicos, o lago é alimentado por diversos cursos d'água. Qual dos rios a seguir não alimenta o Guaíba? Pessoal, também é uma estratégia, enfim, perfil da Banca Fundatec, colocar várias informações, como vazão média e área média do lago, né, de extensão do lago, abastece ali, municia o candidato com várias informações que não correspondem àquilo que a questão vai solicitar, que é apenas qual dos rios a seguir não alimenta o Guaíba. Detalhe, ó, mais uma questão que solicita o item incorreto, tá? Então, destaquem isso, tenham atenção nas questões da Fundatec, ó. Quais estão incorretas e aqui a banca cobra qual dos rios não alimenta o Guaíba, ou seja, 4 alimenta o Guaíba e apenas 1 não alimenta o Guaíba. Vamos à leitura das alternativas. Alternativa A, Rio Caí, B, Jacuí, C, dos Sinos, D, Ijuí e E, Gravataí. Pessoal, por questão de eliminação, claro, é uma questão relativamente de nível médio, vamos dizer assim, de nível médio para fácil, tá? Porque quando você está falando do Rio Ijuí, se localiza no extremo norte do estado, não está localizado aqui e não vai alimentar aqui o Lago Guaíba, tá? Então, a alternativa aqui, o gabarito, alternativa D, Rio Ijuí. Os demais, todos fazem parte ali desse complexo aí que vão alimentar o Lago Guaíba, vão desembocar ali no Lago Guaíba, certo? Então, o gabarito da questão 12, alternativa D, Ijuí, Rio Ijuí. Em novembro de 2021, foi realizada a Glasgow, na Escócia, a COP26, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O encontro reúne representantes de mais de 190 países, entre eles o Brasil, para traçar sobre o clima e o meio ambiente. Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando o ano de realização das conferências e tratados anteriores sobre o clima, com as respectivas cidades sede. Quem estudou conosco aqui certamente deve ter acertado essa questão, porque questão de meio ambiente sempre está presente aí nas questões da Fundatec, da área de conhecimentos gerais e também de atualidades, tá? Pessoal, isso eu falei em aula, tá? Principalmente sobre o Acordo de Paris, tá? O mais recente, tá? Ocorreu em 2015 e só com esta informação o candidato consegue eliminar, mesmo que o candidato não saiba as demais datas, ele consegue responder essa questão e acertar a questão, tá? Por eliminação. Tá? Então, também é um perfil de questão bastante adotada pela Fundatec, tá? Relacionar as colunas. Então, nós temos 4 datas aqui, 1972, 1997, 2012 e 2015. Tá? E tem que relacionar com a coluna 2, Acordo de Paris, Conferência de Estocolmo, Rio+20, Protocolo de Quioto. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é... Pessoal, Acordo de Paris foi o que a gente falou em sala de aula, que a gente falou aqui nos vídeos aqui do PGF. Acordo de Paris ocorreu em 2015, tá? Ocorreu em 2015. Então a gente já sabe que o primeiro número aqui é o número 4, certo? E é a única alternativa que tem o número 4. Ou seja, a gente consegue acertar essa questão apenas com esse conhecimento. Conhecimento que foi compartilhado aqui no PGF, certo? Então o gabarito é a alternativa E. Vamos à leitura das demais. A segunda, Conferência de Estocolmo, lá em 1972. Item 3, Rio+20, ocorreu em 2012. Tá? E a última alternativa, o Protocolo de Quioto, ocorreu lá em 1997. Certo?
Então, é mais uma questão aí que a gente consegue contribuir com o acerto dos candidatos. Parabéns para quem acertou. Vamos às duas próximas questões, as duas últimas questões da prova de atualidades. Essa questão, a questão número 14, é a questão que eu me referi como muito específica. E como eu falei, a prova da Fundatec sempre tem uma questão ali que vai sair da curva, assim, realmente muito difícil, que é uma forma também de eliminar alguns candidatos. Tá? Vamos à leitura. Para se candidatar à Academia Brasileira de Letras, ABL, é preciso ser brasileiro nato e ter publicado em qualquer gênero da literatura obras de reconhecido mérito ou, fora desses gêneros, livros de valor literário. Neste ano, a atriz Fernanda Montenegro e o cantor Gilberto Gil foram eleitos para ingressar na ABL. Assinale a seguir a alternativa que contém somente nomes de personalidades que fizeram ou fazem parte da academia. Como eu falei, uma questão muito específica. O candidato teria que conhecer todas as personalidades que já fizeram parte da Academia Brasileira de Letras e os atuais, os que fazem parte da academia. Tá? Conforme o gabarito divulgado pela Fundatec, alternativa B, Getúlio Vargas, João Guimarães Rosa e Raquel de Queiroz. Tá? Então, esta das 5 questões é a questão que eu achei mais difícil dessas 5. Tá? Vamos à leitura da 15ª questão, tá? Que fala lá sobre o artigo 2º da Constituição Federal, e a Fundatec tem adotado bastante isso, trazer conhecimentos de outras áreas, como parte da legislação, por exemplo, que é o caso, para ingressar aqui, para, enfim, conversar, vamos dizer assim, com a parte de conhecimentos gerais, com a parte de atualidade, certo? Questão número 15, então. Mais uma questão aí, perfil da Fundatec assinalando VOF. Tá? O artigo 2º da Constituição Federal, de 1988, enuncia que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, configuração que se repete na esfera estadual, sobre a separação da administração pública do município de Porto Alegre. Analise as assertativas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, e F, se falsas. Pessoal, são poderes da União independentes, tá? Vai ter uma dessas assertativas aí que a gente consegue resolver a partir desta informação que está contida na questão, no enunciado. E muitas questões de conhecimentos gerais e atualidades também, o enunciado ali contribui para o candidato conseguir aí acertar a questão. Primeiro item, então, a Prefeitura de Porto Alegre, composta por prefeito, vice-prefeito e secretarias, representa o poder executivo no nível municipal. Certa resposta é V aqui, verdadeira. Segundo, a Câmara Municipal de Porto Alegre, composta pelos vereadores eleitos, representa o poder legislativo. Certa resposta também. Ou seja, nós temos V e V. O que a gente vai fazer agora? A gente vai excluir todas as alternativas que não contêm essa composição. Então, na alternativa A, a gente tem V e V, a gente mantém. Na alternativa B, a gente já arrisca, porque a gente tem F e V. A C, a gente tem V e V, então a gente mantém. A D e a E a gente já elimina porque não contém aquela formação. Ou seja, a gente fica entre duas alternativas, a alternativa A e a alternativa C. E geralmente é isso que as bancas de concurso fazem. Ela deixa o candidato ali em dúvida entre duas questões, entre duas alternativas. Certo? Então, na verdade, aqui, ó, a última alternativa é F e da letra C também é F. O que a gente vai fazer? O diferencial está na terceira assertativa, tá? Então, o Poder Judiciário no nível municipal é constituído pelo Fórum Central de Porto Alegre e fóruns regionais. Pessoal, essa alternativa é falsa. Por quê? Porque nível municipal, na verdade, é realizado não por município, o Poder Judiciário não é organizado por município, mas por comarcas. Ou seja, alguns municípios menores são compostos ali por vários, uma comarca, na verdade, pode incluir vários municípios. Tá? E no caso de Porto Alegre, não é o Fórum Central. Não é o Fórum Central.
Tá? Então, por isso, é falsa essa alternativa, está errada. E essa aqui, como a gente já sabe que a última é falsa, a gente já elimina como falsa mesmo. É legítima a delegação de atribuições entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário do município de Porto Alegre. Pessoal, é legítima, é autorizada a delegação de atribuições. Lembra que eu falei? Independente, ó, os poderes são independentes. Tá? Então, essa aqui a gente sabe que é falsa. O gabarito desta questão é a alternativa C. Tá? C, o gabarito, conforme a banca Fundatec. Essa é a correção da prova. Continuem estudando. Um bom resultado. Certo? Contem sempre conosco aqui no PGF. Quem tiver qualquer dúvida ou dificuldade, pode nos procurar lá nas redes sociais. Um abraço. Tamo junto.